A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais um momento de reflexão. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade de poder aqui transmitir uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida neste momento. Você que está aí na sua casa, está nos assistindo agora ao vivo através desta live, curve aí a sua cabeça e vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre nós que estaremos aqui nesta oportunidade, transmitindo a palavra do nosso Deus. Amado Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de poder estar aqui fazendo esta live. Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Mas ficamos com alegria, ó Deus eterno, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos a ti, Senhor, neste momento, que tu abençoe todos aqueles que estarão assistindo esta live, que estão assistindo esta live, que ainda vão assistir. Abençoa, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, sempre é uma satisfação estar aqui fazendo esta live e pedimos que o Espírito Santo do Senhor faça com que esta palavra que vai ser transmitida, ela fique guardada no seu coração. Meus irmãos, pela madrugada de ontem para hoje, dobrando os joelhos na presença do Senhor, orando ao Senhor e pedindo uma palavra ao nosso Deus. Deus nos deu uma palavra e eu vou transmitir para você. Você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Inclusive, eu quero pedir desculpa a você que na última live que eu fiz, eu estava tão atento à palavra que Deus me deu, que foi o Salmo 112, e interessante que na hora eu citei o Salmo 119, mas você vê que ao decorrer da live, eu falo o Salmo 112, isso foi a última live, tá? Então os irmãos que assistiram, viram que eu falei o Salmo 119, na verdade a palavra que Deus havia me dado foi o Salmo 112, então os irmãos me perdoem, nos desculpem, mas agora está correto aqui. Vamos ler Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler, meus amados irmãos, até o versículo 11. Vamos aproveitar esse momento glorioso e ler esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível,
que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, e de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com tua grande força e com a tua forte mão. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, esta foi a palavra, o texto que o Senhor Jesus, Ele me deu neste dia para transmitir para você. O livro de Neemias é um livro deveras extraordinário, um livro que tem 13 capítulos, e quando a gente estuda o livro de Neemias, nós vamos observar que Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 13, ele faz 12 orações, 12. Não vai dar tempo hoje nós falarmos nestas orações, nessas 12 orações. Em outra oportunidade nós falaremos para os irmãos. Mas, meus amados irmãos, quando nós orávamos, o Senhor nos deu esta palavra, e aqui é exatamente a palavra que Deus me chama a atenção, é que havia uma crise em Jerusalém. Então, antes de nós explanarmos esse texto, né, deste livro de Neemias, nós vamos inicialmente começar quem era Neemias, né? Este servo do Senhor. Primeiro, Neemias, seu nome significava Deus consola. Ele era filho, né, de Acalias, e o seu irmão chamava-se Ananias. E este homem, Neemias, ele foi chamado por Deus para desempenhar uma missão. E aqui, meus irmãos, estava havendo exatamente uma crise em Jerusalém. Ou seja, havia uma crise. E para a gente entender um pouco, né, sobre esta crise, eu fiz aqui um resumo aqui, para a gente entender os antecedentes históricos que antecedeu esta crise que estava acontecendo ali em Jerusalém. Então, por causa de sua deliberada desobediência ao Senhor, o reino do norte, composto por 10 tribos, foi destruído pela Assíria, que, para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou os cativos à Mesopotâmia. Isto aconteceu aproximadamente, segundo os estudiosos, 722 a.C., e em 586 a.C. foi a vez do Reino do Sul. E aí veio Nabucodonosor contra Jerusalém, deitou por terra o santo templo, derrubou o templo,
derrubou os muros da cidade santa de Jerusalém e em seguida levou os filhos de Judá cativos para a Babilônia, e onde eles permaneceriam durante 70 anos. Isso está registrado em Jeremias capítulo 25, versículo 11. Esse tempo que o povo, os filhos de Judá, ficaram cativeiro ali na Babilônia. Então, amados, aqui havia uma crise, né? E o que me chama a atenção, este homem chamado por Deus, um líder, né? Eu quero apresentar nesta palavra algumas características que, quando a gente lê o livro de Neemias, a gente vê neste líder chamado Neemias. Primeiro, a gente percebe que Neemias, ele era corajoso, porque nós sabemos que uma das características que um líder ele tem que ter é coragem. E Neemias, ele, diante da circunstância, né, quando ele começou a tomar conhecimento da situação, vamos encontrar a primeira reação dele. Ele entristeceu-se profundamente, né, ao tomar conhecimento do estado lá de Jerusalém. Ou seja, ele se lamentou do estado em que se achava Jerusalém. E aí, Neemias, ele com muita coragem, né, e ousadia, ele foi contar ao rei o motivo, porque o rei percebeu que ele estava um pouco abatido. Ele estava intrépido, ele estava resoluto. E aí, o rei percebeu em Neemias, né, essa característica, ou seja, esta coragem. E nós vamos ver que ele foi solicitar também a carta ao rei que lhe desse um salvo-conduto em sua viagem para lhe propiciar o patrocínio e a restauração dos muros lá em Jerusalém. Então, ele teve coragem. E a gente vê aqui a sua coragem e a sua intrepidez no versículo do capítulo 1, no versículo 4, quando diz: "E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras", quer dizer, as palavras como estavam lá os muros em Jerusalém, como estava a situação. E aí ele ouviu atentamente. No versículo 3 diz: "E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo." Então, no versículo 4, sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia! Meus irmãos, quando eu li esta palavra que o Senhor me deu, eu comecei a entender, meus irmãos, que não tem outra saída para nós ou para o líder que está diante de uma crise, diante de uma adversidade, diante de uma situação difícil, que não seja através da oração. Irmãos, a gente abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos uma vitória do líder que está na frente daquela dificuldade, que essa vitória ela não fosse alcançada através da oração e através do jejum. E aqui a gente observa que Neemias, ele foi corajoso, ele teve percepção, ele não ficou simplesmente chorando, ele não ficou simplesmente se lamentando, não, ele tomou conhecimento como estava Jerusalém. Isso falou muito ao seu coração, isso entristeceu a sua alma, ele chorou, mas ele agora começa a tomar posição, ele não fica simplesmente de braço cruzado. E aí, irmãos, aqui muito me alegra, e eu recebo esta palavra para mim, como líder na obra do Senhor, eu recebo esta palavra para mim, que eu preciso entender que diante de
qualquer obstáculo, diante de qualquer crise, eu preciso entender que a minha vitória passa pela oração, passa pelo jejum, passa pela minha comunicação com Deus Todo-Poderoso, com nosso Senhor Jesus Cristo. E veja o que ele fez. Chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E olha o que é que ele faz diante de Deus. Olha o que ele faz. Ele vai fazer uma oração abrindo o seu coração. É a primeira intercessão, como eu disse a vocês, são 12 orações que ele faz. Neemias faz nesse livro dele. Ele faz do capítulo 1 até o capítulo 13, ele faz 12 orações. E a primeira oração está aqui, no versículo 5 do capítulo 1. Ele diz: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia! E ele vai orando ao Senhor e ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu povo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, eu aprendo mais um conselho do nosso Deus, através deste livro de Neemias, que a oração não é simplesmente 5 minutos, não é simplesmente meia hora. A oração, ela tem que ser um contínuo diante de Deus, um propósito diante de Deus. Veja que ele estava clamando e ele disse: de dia faço esse clamor perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos. E aqui também ele me dá um ensinamento muito maravilhoso, que ele faz um ato de confissão das suas fraquezas, das suas fragilidades. Ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Ou seja, ele se inclui, que pecamos contra ti, filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Aleluia. Meu prezado irmão, nessa oportunidade gloriosa, desse momento aqui extraordinário, deste homem chamado Neemias, um líder corajoso, ele dá uma demonstração para mim e para você, que a saída para nós vencermos as crises, os obstáculos, né? As tempestades, as pragas, enfim, seja o que for, passa pela oração, passa pelo jejum. Mas também, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos nesta hora coragem e abra o nosso coração para o nosso Deus e confessemos perante Ele e digamos perante Ele as nossas fraquezas, as nossas falhas. Peçamos ao nosso Deus, como Davi fez: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, Senhor, tira de mim o que impede a tua manifestação do teu Espírito Santo na minha vida, na nossa vida, porque o Senhor se alegra disto, o Senhor se agrada disto. E aqui, meus irmãos, eu vejo este líder corajoso, ou seja, um líder com a sua coragem e ousadia, ele depositou no Senhor a sua confiança. E qual era a missão que ele tinha pela frente? A missão que ele tinha pela frente era restaurar os muros de Jerusalém. Era consertar os muros de Jerusalém. Olha o que está escrito aqui. Olhe, no versículo 3. Olhe só. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, derrubado,
e as suas portas queimadas a fogo. Ô meu irmão, e esse líder recebeu essa missão para realmente consertar os muros de Jerusalém. É só uma palavra de reflexão, não é uma pregação, mas quando a gente começa a ler todo o livro de Neemias, nós vamos ver, irmãos, que através da sua oração, através do seu jejum, ele venceu os obstáculos, porque ele tinha uma missão. Qual era a missão? Era reconstruir uma cidade que estava destruída. A situação de Jerusalém era caótica, havia sido tomada pela miséria espiritual, moral, social e econômica. Tudo isso acontecera como resultado da rebeldia de Israel contra o Senhor. O pecado, irmão, só produz destruição e morte. Infelizmente, não é? É o que nós estamos vendo no mundo, uma situação semelhante, uma situação caótica espiritualmente, uma situação caótica economicamente. E aqui, no caso, se tratava de Jerusalém, e ela precisava ter os seus muros serem reconstruídos. E o Senhor, ele levanta este homem chamado Neemias para ele edificar os muros em Jerusalém. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, para mim, nesse dia, ele me dá uma lição maravilhosa, que eu tomo posse desta palavra neste dia. Amados irmãos, não tem vitória sem oração. Não podemos vencer as crises sem oração. Amados irmãos, ore. Se você ora, ore mais. Se você está lendo a palavra de Deus, leia mais, porque nós estamos diante de uma crise. Mas eu aprendo que aqui também havia uma crise. E também aqui eu aprendo com Neemias que todas as crises, todas as situações adversas, todas as enfermidades, todos os obstáculos, todas as pandemias, nós só venceremos com oração, com jejum. E a igreja está tomando esta posição. Eu quero dizer, meu amado irmão, que eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho orado, pedindo ao nosso Deus sabedoria, pedindo ao nosso Deus força, sabedoria, pedindo a bênção do nosso Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, para que o Senhor Jesus possa nos dar vitória. E eu tenho uma palavra profética para você nesta hora. Toda vez que eu estou orando ao Senhor, Deus aponta um caminho maravilhoso, um caminho de vitória. Amados, todas as crises registradas nas histórias, na Bíblia Sagrada, todas, sem exceção, todas as crises, elas tiveram início, elas tiveram meio e elas tiveram fim. E eu quero te dizer neste dia, guarda, esta live vai ficar gravada. Nosso Deus está reservando um momento de alegria, um momento de ânimo, um momento de gratidão, um momento de satisfação para a sua igreja na face da terra, não só no Brasil, mas no mundo. Mas é preciso, Deus está chamando eu e você para a gente ter uma vida mais com Ele, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de retidão, uma vida de santificação, uma vida pura diante de Deus, uma vida sem máscara. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que nós tenhamos uma vida aberta na sua presença. Continuando, irmãos, para a gente concluir esta palavra. Então este líder, Neemias, ele foi um líder que teve iniciativa. Veja o que está escrito
no capítulo 2, versículo 4. No capítulo 2, versículo 4, olha o que está escrito. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aleluia! Glória a Jesus! Ô irmãos, tudo tem uma ordem espiritual. Neemias, ele não podia sair de qualquer maneira para edificar os muros de Jerusalém. Ele tinha que ir debaixo de uma ordem, debaixo de uma autoridade. E aqui eu acho interessante que ele foi falar com o rei, mas antes ele orou ao Senhor. Ele disse, e o rei me disse: que me pedes agora? Ele podia, na mesma hora, dizer para o rei o que ele queria, qual era a sua intenção. Mas ele não fez isso. Ele foi orar. Aleluia. Ele disse: então orei ao Deus dos céus. Então ele orou ao Deus dos céus. O nosso Deus deu a ele a orientação. E aí ele fala com o rei. Louvado seja Deus. Para que o rei pudesse dar a carta para ele ir a Jerusalém, né? E edificar os muros de Jerusalém. Irmãos, que coisa maravilhosa a gente aprende com esse líder chamado Neemias. Outra coisa, irmãos, que eu aprendo com esse líder, nesse livro de Neemias, nós podemos perceber que Neemias, ele era um líder prudente. Ele era um líder prudente, ou seja, o líder, ele tem que ser prudente. Ele não pode sair atirando para lá e para cá. Ele tem que ser prudente. Ele tem que ter um objetivo. Ele tem que ter uma estratégia para vencer. Então, ao chegar, ele pegou a carta, a permissão para ir para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, Neemias, ele agiu com muita discrição e prudência, como não queria chamar a atenção dos inimigos. Observou durante vários dias, sempre à noite, o estado em que se encontravam os muros e as portas da cidade. A ninguém contou a respeito dos seus planos. Neemias 2,16. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Boca fechada. Não podemos abrir nossa boca dando a entender para o inimigo os nossos planos, dando a entender para o inimigo o que está no nosso coração. É a mesma coisa de você dar carne a gato. Ou seja, é você entregar a tua vitória ao inimigo. Só conte para Jesus. Dobra teu joelho e conta para Jesus a tua aflição. Os dias são difíceis. Às vezes você pensa que você tem um grande amigo ou uma grande amiga, e na verdade esse amigo e essa amiga tem inveja de você, quer a tua destruição. E na primeira oportunidade, quando você contar o teu segredo, os teus desejos, os teus sonhos, daqui a pouco todo mundo está sabendo. Então não faça isso. Aprenda com Neemias. Ele recebeu a carta do rei, ele foi lá para Jerusalém para edificar os muros, mas quando ele chegou lá, ele chegou tranquilo, ele ficou olhando como é que estava os muros tudo derribado. Irmão, vamos ler? Não custa nada, né? Neemias 2,16, abre aí a tua Bíblia, para você ver o que eu estou falando, está na Bíblia Sagrada. Neemias 2,16, olha o que é que está escrito. 15:16. Então de noite subi pelo ribeiro e completei o muro, e contemplei, olha aí. Então de noite subi
pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei e entrei pela porta do vale. E assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Glória a Jesus! Tá vendo, irmãos? Prudência. Ou seja, o verdadeiro líder, o verdadeiro servo do Senhor, ele age e fala na hora certa e o faz sábia e discretamente. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Neemias, ele sabia que ele ia enfrentar uma oposição. Não existe obra sem oposição. Guarde isto. Não existe obra sem oposição. Todos aqueles que fazem a obra do Senhor, todos aqueles que são chamados para fazer a obra do Senhor, eles vão enfrentar oposição. Guarda esta palavra. Porém, como ele é chamado por Deus, o Deus que chamou ele para determinada missão vai se encarregar de cuidar, de tratar com essa oposição. Então, Neemias, ele sabia lidar com a oposição. E, de cara, ele encontrou com 3 opositores, com Sambalate, com Tobias e com Gesem. Ou seja, esses 3 não queriam o bem dos filhos de Israel. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 10. Olha o que está escrito, capítulo 2, versículo 10. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Já entenderam? Ou seja, esses opositores, quando tomaram conhecimento que Neemias ia restaurar os muros de Jerusalém, que era um bem que seria feito aos filhos, né? Aos filhos de, olha aqui, os filhos de Israel, eles começaram a se opor, mas Neemias, por isso, tentaram várias vezes paralisar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiro, buscaram desanimar os judeus, ridicularizando e lançando impropérios, tá? Acusando de traição, uma série de coisas. Mas Neemias, ele, em momento nenhum, ele deu bola para isso. Teve um momento que Neemias quiseram parar e Neemias falou assim: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o tempo voa. E hoje, graças a Deus, realmente o Senhor me deu essa palavra e essa palavra tem falado muito ao meu coração. Então, meu prezado irmão, nós vamos caminhando para o final desta palavra, né? Desta palavra de reflexão. Então, como eu dizia, no capítulo 1, que foi o texto base para nós trazermos a palavra neste dia, no capítulo 1, e eu chamei bem a atenção do versículo 4. E sucedeu, no capítulo 1 de Neemias, versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de uma crise. Estamos diante de uma dificuldade. Sabemos que nós temos perdidos alguns soldados, perdidos entre aspas, porque quando o soldado que tem Jesus Cristo no seu coração, ele passa desta vida para a eternidade, ele vai se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo e a sua salvação está garantida. Mas nós sentimos, porque nós somos, somos seres humanos
e amamos os nossos amigos, nossos entes queridos, e nós não queremos perder os nossos entes queridos. Porém, irmãos, nós sabemos que estamos diante de uma crise, diante de uma dificuldade, mas isso não tira o nosso sono, não, isso não tira a nossa alegria, não. Hoje mesmo eu quero agradecer a Deus pelo dia de trabalho que o Senhor me deu. Trabalhei hoje, graças a Deus, e eu quero agradecer ao meu Deus pelo dia de trabalho. Nada parou, estamos trabalhando, estamos caminhando, estamos fazendo a nossa parte aqui na terra. Mas a palavra que Deus me deu, irmãos, de madrugada, eu orando, Deus me deu esse texto. E qual é a conclusão desta palavra? A conclusão, meu prezado irmão, que Neemias, através da oração, através do jejum, através da sua coragem, através do seu ânimo, através da sua liderança, diz a palavra do Senhor, em 52 dias, ele venceu as oposições, ele venceu todos os obstáculos, e a Bíblia diz que ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Pastor Paulo foi em 52 dias perfeitamente. Abra sua Bíblia aí, Neemias capítulo 6, versículo 15. Viu? Diz assim a palavra do Senhor: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul em 52 dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu prezado irmão, eu aprendo com Neemias. Nós, líderes, nós, servos do Senhor, em primeiro lugar, antes de nós tomarmos decisões na nossa vida, seja em qual seja a área, precisamos orar ao Senhor, precisamos jejuar ao Senhor e apresentar a Deus aquela tomada de decisão, para que o nosso Deus possa nos orientar. Segundo, ter prudência. Deus vai nos dar a direção, como deu a Neemias, mas ele foi prudente. Ou seja, não chegue dizendo que vai fazer, que vai deixar de fazer, que vai mudar, que não vai mudar, nada disso. Chegue lá, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, mas ligado no Senhor. Ligado no Senhor. Irmãos, eu tenho experiência disso. Por misericórdia do Senhor, tenho experiência disso, né? Quando estamos pastoreando igreja, como eu já pastoreei, 2 congregações, né? Uma foi lá em Queimados, outra em Suruí, sempre tomando decisão de acordo com a vontade de Deus. O líder não pode tomar decisão para agradar a plateia. O líder que faz isso, ele está descendo a ladeira para o insucesso. O líder tem que ter coragem e tomar decisão, mesmo que ela seja amarga, mas que ela agrade ao nosso Deus. Aleluia! Porque quando nós tomamos decisões que agradam ao nosso Deus, nós somos maioria. E aí nós vamos vencer. E aí nós vamos cantar o hino da vitória. Agora, pobre do líder, que quando vai tomar decisão, ele vai tomar decisão preocupado com A, com B, para não desagradar A e B, para agradar C, D. Não. Dobra o joelho, como Neemias fez, jejua, apresenta a dificuldade, apresenta que tem que ser feita a mudança e espera o Deus Todo-Poderoso lá dos céus bradar. E quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente pede uma direção ao nosso Deus, Deus lá dos céus, ele manda a resposta e nós somos vitoriosos. Mas muitas das vezes, irmãos, o ser humano é fraco. Muitas das vezes o ser humano é frágil. E ao invés de dobrar o joelho
em contar, em primeiro lugar, para Deus, ele vai contar para o melhor amigo dele. E aí, meu irmão, ele está simplesmente caminhando, descendo a ladeira em toda a velocidade para o fracasso. Meu amado irmão, minha amada irmã, neste dia, recebe esta palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus. Amado, eu tenho uma bandeira na minha carreira ministerial. São 36 anos que eu completei de ministério. 36 anos. 14 anos como diácono, 9 anos como presbítero e 15 anos como pastor. Eu aprendi diante do meu Deus. Meus irmãos, não podemos dar um passo na nossa vida sem primeiro orar ao Deus Todo-Poderoso. Dizer: Senhor, eu estou querendo fazer isso, Senhor. É do teu agrado? Tu aprovas? Se o Senhor disser sim, aprovo, eu vou em frente, sabendo que vai ter Tobias, vai ter Sambalate e vai ter Gesem no meio do caminho. Não existe vitória sem oposição, meu amado. Não existe. Guarda esta palavra. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, aonde for. E não se iluda. As maiores decepções que nós passamos não são com os nossos inimigos, por incrível que pareça. São com aqueles que estão pertinho da gente. Aqueles que sabem até o gosto do nosso café. Onde é que estava Judas? Judas estava bem pertinho de Jesus. Participava da ceia com Jesus. Viu? Isso é bíblico. Não se iluda. Isso é bíblico. O traidor do nosso Senhor Jesus Cristo, não tá, agora eu já estou saindo um pouco, que está vindo agora a orientação do Espírito Santo. Não estava previsto isso aqui. Deixa eu concluir. O traidor do nosso Senhor Jesus Cristo não estava longe. Estava do lado de Jesus. Era o seu tesoureiro. Era realmente o homem de confiança dele. Mas deixou Satanás entrar no seu coração e traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Você sabe. Você tem suas histórias. Você tem suas experiências. Mas a palavra de Deus, nesta oportunidade, ela fala para mim: veio a crise, não se assuste. Não se assuste. E o que é que eu tenho que fazer, pastor Paulo? Vamos fazer como Neemias. Chorar. Só chorar? Não. Dobra o joelho. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Só isso, pastor? Não. Se abstém um pouco da comida, do feijão, do arroz. Faz um jejum na presença de Deus. E aí apresenta a Deus. Como ele fez. Deus, Jerusalém, Jerusalém está com os muros todos derribados, cheio de buracos. Precisa ser reconstruído. Oh Deus, Jerusalém, a minha terra amada. Foi assim que Neemias encarou. E com muita sabedoria foi falar com o seu líder, com o rei, né? E antes dele pedir ao rei o que ele queria, ele orou ao Senhor. E quando Deus deu a resposta para ele, aleluia, foi em frente, recebeu autorização. Agora me chama a atenção, como ele recebeu autorização, ele agora podia dizer, na frase atual, era o cara, né? Não, ele chegou lá prudentemente. Ninguém sabia o que ele ia fazer, estava só no seu coração. Mas daqui a pouco, ele começou a colocar o seu plano em ação. E como de praxe, apresenta-se os inimigos, Tobia, Sambalate, Gesem. Mas a Bíblia diz, Neemias não deu nenhuma bola para esses inimigos. E em 52 anos, em 52 dias, em 52 dias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque, meus irmãos, aqui eu concluo, tudo que nós fazemos
não é para o nosso engrandecimento. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, no trabalho secular, tem que ser tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, pastor Paulo, e o que é que fica conosco? A alegria. A alegria não é pecado. A alegria fica conosco. Fica feliz. Oh, que maravilha! A obra foi construída. Que maravilha! Oh, Jesus está batizando com o Espírito Santo. Oh, que maravilha! Jesus está curando. Que maravilha! Oh, Jesus, a honra é tua, a glória é tua, Senhor. Mas a gente fica alegre. Mas a honra e a glória é de Jesus. Por quê? Porque quem dá saúde para nós trabalharmos é o Senhor. Quem dá sabedoria para nós sermos eficientes, sermos excelentes, é o Senhor. Por exemplo, eu quero até te dar aqui um testemunho rapidinho aqui, nesse momento. Eu estou tendo a primeira oportunidade, eu sou professor, e eu estou tendo a primeira oportunidade de dar aula à distância. Eu nunca dei aula à distância. É a primeira vez. Mas eu disse, Jesus, me dá sabedoria. Jesus, me ajuda. E sabe o que é que já aconteceu? Tudo pronto, tudo preparado, plataforma, internet, computador, matéria, tudo pronto. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu digo, ô Senhor, como Tu és maravilhoso. Ou seja, todos aqueles obstáculos, todas aquelas dificuldades, o Senhor Jesus foi tirando do meu caminho, meu irmão. E graças a Deus, irmão, que maravilha, vai ser mais uma experiência para mim. Ou seja, eu agora vou ter a experiência de ser, já estou sendo um professor à distância. Olha que maravilha, tecnologia, século 21. Ou seja, eu era da era do professor presencial, na sala de aula. Mas com essa pandemia, infelizmente, não tem como ter aglomeração em sala de aula, e agora nós tivemos que aprender a nova tecnologia e dar aula à distância. E sabe o que aconteceu, meu amado irmão? Eu já agradeci a Deus e estou falando para você. Hoje eu já estou pronto, preparado, e já estou com a tecnologia em minhas mãos e já executando esta tecnologia à distância. O que é que eu fiz? Glorifiquei o nome do Senhor, exaltei o nome do Senhor e estou alegre, porque a alegria é minha. Agora a honra e a glória é do nome do Senhor. Então, meu prezado irmão, eu quero aqui concluir, pedir ao meu Deus que todas as lideranças que estão me assistindo nesse momento, essa live, lembre-se, meu amado, lembre-se, foi Deus que lhe chamou. Foi Deus que lhe chamou. Deus é quem chama, assim como chamou Neemias para executar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas, meu amado, quando nós somos chamados, existem coisas que o Senhor não vai fazer. Se eu não fizer, o Senhor não faz. Então precisamos ter coragem, precisamos ter prudência. Acabei de te dar um exemplo. Quando falaram para mim que eu ia dar aula à distância, eu me preocupei, porque eu nunca tinha feito isso. Mas sabe o que eu fiz? Fiz igual a Neemias. Dobrei meu joelho no meu quarto, falei, Jesus, é um desafio, nunca dei aula à distância, me dá sabedoria, tem muita tecnologia para eu aprender. E tudo já aconteceu. Deus, oh glória a Jesus, recebe isto, meu irmão. Isso é um testemunho fresquinho para a tua vida. É assim que Jesus faz. Mas tem umas 3 semanas atrás, estava tudo escuro. Ou seja, eu não sabia como eu ia me virar. E agora, tudo claro, tudo prontinho. Deus me deu sabedoria, aprendi as tecnologias. Louvado seja Deus. E estou pronto para começar as nossas aulas. Aliás, já estamos começando nossas aulas à distância. Então você, líder que está aqui me assistindo, você que vai assistir ainda, não tenha medo. Tome decisão para a glória de Deus. Mesmo que aquela decisão vá desagradar todo mundo. Mas se ela está com a chancela do nosso Deus, você é vitorioso. Você é vitorioso. Eu conheço muita gente fracassando, porque estão caindo na armadilha de tomar decisão para agradar a gregos e troianos. E isso não funciona. Com quem é que a gente aprende isso? Jesus Cristo.
nós temos que tomar decisão para agradar o nosso Deus Todo-Poderoso. Lembra de Jesus Cristo, a grande lição que ele dá para a gente, já no finalzinho, ele já pronto para ser crucificado? O que é que ele falou? Grande líder, Jesus Cristo. Ele disse assim: Pai, passa de mim este cálice. Passa, Pai, passa. Mas, se não for, cumpra-se a tua vontade. Ou seja, ele ainda apelou para o nosso Deus, porém, ele tinha que agradar ao seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E aí, ele foi crucificado e aí obedeceu ao Deus Todo-Poderoso a morte de cruz, que era uma morte que ia ser uma morte de remissão para todos nós, para os nossos pecados. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, neste momento, preste bem atenção. Eu estava orando ao Senhor. Isso tem um poder muito extraordinário, irmãos. Não pense que isso é jargão. Você que está me assistindo agora, você que ainda vai me assistir, preste atenção no que eu vou te falar. Quando eu disser que eu vou orar e pedir a bênção de Deus sobre você, isso não é jargão. Se você tomar posse desta palavra, você será abençoado, meu irmão. É para isso que estas lives estão sendo feitas, porque nós não podemos estar em nossas igrejas. E o Senhor Jesus tem dado essa oportunidade aos pastores para ministrarem a palavra do Senhor, através da tecnologia, em que você, na sua casa, você vai ser abençoado. Então eu agora vou ministrar essa oração agora, irmãos. Ela é específica, é para você. Porque eu tenho certeza, o Espírito Santo fala comigo agora. Agora, que você que está me assistindo, você precisa de uma oração agora. O Espírito Santo me mostra que você sabe, você tem algo agora na sua vida, que através dessa oração vai te dar um conforto, vai te dar um consolo, vai te dar um anelo, para que você não fique assustado. Seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área de família, enfermidade, não me importa. O que me importa é que eu estou transmitindo o que o Espírito Santo está mandando eu te transmitir. Eu gosto sempre de enfatizar isso, irmãos. Não estou aqui fazendo live que não seja com o objetivo de anunciar uma palavra da parte do nosso Deus para o teu coração. E eu já disse a vocês que no dia que o Senhor mandar eu parar, eu paro, como já parei, e depois Deus mandou iniciar novamente. E nós estamos fazendo terça, quinta e domingo. E não é nada obrigado. Por exemplo, terça-feira agora eu não fiz, porque Deus não permitiu que eu fizesse. E agora hoje eu estou fazendo, e querendo Deus, domingo eu vou fazer de novo. Então, concluindo, irmãos, a palavra, você que chegou agora, você que ainda vai assistir esta live, Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Tá? Então a conclusão é o seguinte: não existe vitória para nós diante das crises, seja enfermidade, seja desemprego, seja coronavírus, seja o que for. Não existe vitória que não passe pela oração. Tá bom, meus irmãos? Então curve aí a sua cabeça, tá? E nós vamos orar agora. Nós queremos dizer para os irmãos que o pastor Paulo, com a sua esposa, pastor Paulo, presidente da nossa convenção, ele está melhorando. Depois nós vamos fazer uma oração específica por ele, tá? Agora nós vamos orar por você. Irmãos, eu não sei se você está sentindo a presença aí na tua casa do nosso Deus, mas eu estou sentindo. Estou sentindo aqui a presença do nosso Deus, porque eu tenho convicção. Tem gente que precisa receber uma oração agora. Tem gente aí que está me assistindo, tem gente que ainda vai me assistir, e quando assistir vai ser alcançado por esta oração. Deus vai abençoar. Fica tranquilo, meu irmão.
Fica tranquilo, tudo está no controle do Senhor, seja enfermidade, a gente se preocupa, é verdade, nós somos seres humanos, somos frágeis, mas a saída é a oração. Então nós vamos agora, irmão, eu sempre digo, estou aqui na minha casa, você está aí na sua, mas eu estou te vendo aqui, muitos irmãos estão assistindo. Quem puder compartilhar essa live para que outros sejam abençoados, você quiser, faça isso, tudo é para a glória de Deus. Coloque a mão aí, ó, no seu coração, viu? Eu vou, antes de fazer essa oração, eu vou ler uma palavra profética para você, que eu separei aqui, Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 31. Receba, meu irmão, minha irmã, esta profecia, esta palavra profética para você neste momento. Mas, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Reprova-me cantas. Aleluia. Receba esta palavra, meu irmão. Receba esta palavra. Coloque a mão aí no teu coração. Pastor Paulo, para que isso? É um símbolo, irmãos. É você dizendo, como Neemias fez. Ele acreditou no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E você, com a mão no coração, você está dizendo, eu creio na oração que o pastor Paulo vai fazer agora. Porque o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele vai ouvir e vai responder a nossa oração. Pai querido, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus, em teu nome, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, abençoa todos os teus filhos que estão agora nos assistindo ao vivo, estão assistindo esta live, que receberam, ouviram esta palavra que nós transmitimos. Pai, o teu Espírito Santo me revela que tem pessoas que estão preocupados, ó Deus, com algumas situações que tu sabes, seja na área de saúde, seja na área sentimental, ou seja na área emocional. Abençoa, Senhor. Deus, repreende toda ansiedade, repreende toda preocupação. Ó Deus, preocupações de enfermidade. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu te suplico, abençoa tua filha agora. Está aí vendo, tu conhece o coraçãozinho de cada um que está aqui agora ao vivo. Deus, se tem alguma preocupação na área de saúde, alcança, Senhor, porque a tua palavra diz que se tu não der a vitória, quem dará? Então, Senhor, tranquiliza teus filhos, tranquiliza, ó Deus, aqueles que ainda não receberam o auxílio emergencial. Deus, tranquiliza, porque vão receber, porque tu estás no controle. Senhor, nós abençoamos os teus filhos agora. Repreende todas as enfermidades. Senhor, dá vitória. Oh Jesus, acalma o coração. Oh Jesus querido, acalma o coração, Senhor da glória. Deus, pessoas que têm diabetes, meu Deus, pessoas que estão com esse vírus, Deus, normaliza, dá vitória. Pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm pressão baixa, meu Deus, visita agora. Oh Deus da vitória, Jesus, nós abençoamos em teu nome. Receba a saúde agora, meu irmão.
Receba a saúde agora, minha irmã. Receba a alegria do Espírito Santo agora, meu irmão. Receba a alegria do Espírito Santo agora, minha irmã. Oh, meu Deus. Meu irmão, minha irmã. Receba a presença de Deus na tua vida agora. Deus está conosco, meu irmão. Deus está conosco, minha irmã. Nós não estamos sozinhos. Aparentemente, podemos até pensar que nós estamos sozinhos. Não. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, meu irmão. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor, meu irmão. Se você tem alguém agora, minha irmã, meu irmão, enfermo, nós oramos por ele e repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. Oh, meu Deus, faça isso, meu Pai. Nós pedimos a tua bênção. Aleluia. Pelos teus filhos, agora, e pela família de cada um que estão aqui ao vivo e ainda vão assistir essa live, nós pedimos a tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Irmão, vamos orar agora pelo pastor Paulo Carvalho e sua esposa, irmã Nilda. Pai querido, ainda na tua presença, nós queremos apresentar a ti agora o pastor Paulo Carvalho, presidente da nossa convenção, o teu filho. Ó Deus, a irmã Nilda, teu filho precisa agora, Jesus, de socorro. Repreende aquela enfermidade, Jesus. Nós temos conhecimento que ele está melhorando e ele vai ficar bom, porque eu creio, muitos crentes, muitos pastores estão orando pelo teu filho agora, pela tua filha. E eu quero incluir nesta oração o pastor Moisés, ó Deus, que está internado ali no hospital em Petrópolis. Ele e a sua esposa estão com Covid. Deus, visita teus servos agora. Repreende, meu Pai, esta enfermidade na vida dos teus filhos. Ó Deus, e eu incluo nesta oração agora todos os teus servos, que nós não temos aqui o conhecimento, estão doentes desta Covid. Jesus, dá vitória. Repreende todas as enfermidades. Dá vitória. Meu Deus, temos conhecimento que pessoas estão doentes de ansiedade, de pânico. Oh Deus, atende agora. Repreende. Oh Jesus, ajuda, meu Senhor. Assim, meu Pai, nós oramos e pedimos a tua bênção. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu prezado irmão, nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu prezado irmão, querendo Deus, domingo às 17h30, nós estaremos aqui orando. Irmãos, eu estou no propósito de oração. Existe uma corrente de oração de pastores 48 horas, e eu estou no horário de 0 hora às 13 horas. Se você quiser uma oração específica, basta só você botar assim: ore por mim, pastor. Não precisa dizer o problema, não precisa, porque Jesus sabe, tá? Jesus sabe. Mas se você quiser oração, bota só assim aí no live, bota assim: ore por mim, pastor. De 0 hora a 1 hora, nós estaremos nesta corrente de oração só de pastores. São 48 horas de oração. 0 hora a 1 às 2, 48 horas ininterrupta. E a minha hora ficou reservado para 0 hora a 1 hora. Isso não é imposto. Eu pedi, eu falei: irmão, eu acho bom orar de 0 hora a 1 hora. Então, senti no meu coração agora, se você quiser a oração, bota só: ora por mim, pastor, e eu vou apresentar você nas mãos de Deus. E Jesus, não precisa você botar aí o problema, aqui Jesus sabe qual é o problema, qual é o pedido de oração que você necessita, tá bom? Então estaremos orando hoje de 0 hora a 1 hora, e amanhã de 0 hora a 1 hora, ou seja, cada pastor tem 1 hora de oração, né? E minha hora ficou de 0 hora. 0 hora hoje, de quinta para sexta, né? E 0 hora de sexta para o sábado. Tá bom, meus irmãos? Glória a Jesus.
Nós amamos vocês, tá? Eu estou vendo aqui, eu quero dar um abraço daqui da minha casa para vocês, todos vocês aí, tá bom? Eu estou vendo aqui, eu não vou citar nomes, irmão, por questão de, senão tem muita gente, se citar um, aí não cita outro, mas eu estou vendo aqui, Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Receba a bênção apostólica e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, que com alegria aguardam a volta de Jesus Cristo. E todos digam amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Nós amamos vocês, tá? Deus abençoe todos vocês que estão assistindo aqui. Me permita não citar nomes, porque são muitos. E aí eu seria ingrato citar um e não citar outros, tá bom? Deus abençoe. Querendo Deus, domingo, às 17h30, nós estaremos fazendo mais uma live aqui para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor, meu irmão. Nós amamos vocês.